Olá, começando então aqui o dia 9 do poder de manifestação, do poder do eu sou. A gente vai trazer então um pouquinho sobre o que é esse poder de manifestação que a gente tem. Então, sabe aquele negócio daquele sonho, que aquele sonho um dia se tornou realidade? É porque a gente manifestou ele. Então, a gente vai entender um pouquinho como manifestar os nossos sonhos, como manifestar as coisas na nossa vida. Lembrando que o propósito desse grupo do Poder do Eu Sou é te trazer de volta para aquele lugar de poder que é seu. É o lugar seu, né, de força que você tem, né. Às vezes eu gosto de falar um pouquinho sobre um outro lugar que a gente costuma estar, que às vezes a gente estava, dependendo de muitas pessoas que já estiverem no autoconhecimento há um bom tempo, já saiu desse lugar, mas algumas pessoas estão ainda nesse lugar. É esse lugar aqui, ó, de visão limitada. Sabe, igualzinho o cavalo quando eles colocam aquela tapa no cavalo, que aí o cavalo não fica observando o que tá em volta, às vezes se assusta, né, e tal. Eles colocam aquela tapa, né. Infelizmente, quando a gente não tem conhecimento das coisas, quando a gente não tem entendimento das leis, a gente tem essa tapa, né. E aí a gente fica ali, naquela visão limitada. Não consigo ver quem tá do meu lado agora, não consigo ver do meu lado, né, não tenho uma visão ampla da situação. Então o que acontece é isso, quando a gente não tem uma visão expandida das coisas, a gente não consegue enxergar além, né, nossos problemas ficam mais difíceis pra gente resolver, né. A gente fala problema, já é um problema, né, mas é que todo problema, ele tem uma solução, ele tem uma saída. Só que quando a gente tá aqui, a gente só vê um ângulo, por um ângulo só. Mas quando eu abro e eu olho, eu vejo para todos os para todos os ângulos e eu vejo várias possibilidades. Então, quem pensa que um problema só tem uma saída, desculpa te informar que não é bem assim. Tem várias saídas, várias possibilidades. A questão é que, às vezes, a gente vê só por um ângulo só, e a gente tá vendo daquele jeito, a gente pensa que só existe aquela saída. Mas se você for conversar com uma outra pessoa, cada um vai ter uma opinião diferente. Por quê? Cada um está vendo de maneira diferente, cada um tem uma visão, um ângulo diferente que está vendo, né. Então, eu trago para vocês, essa ideia de que nós precisamos ter essa visão expandida, que nós precisamos entender quem nós somos, que nós precisamos entender o nosso poder, e ao ver tudo isso, a gente tira aquela tapa e começa a ver as coisas de uma outra maneira. A vida começa agora ter várias possibilidades, são vários caminhos, né, e não mais só um lugar limitado, você sai daquela limitação, tá. Então, nós vamos falar então um pouquinho sobre o poder de manifestação hoje. E para ficar um pouquinho fácil de entender sobre esse poder, eu queria trazer para vocês essa ideia. Quando a gente tem algo que a gente, por exemplo, a gente tem um sonho, né, a gente às vezes coloca esse sonho no papel, né, ou a gente que tem uma ideia, que talvez criar alguma coisa para um business, sei lá, a gente coloca aquela ideia no papel. Né. Quando aquela ideia está no papel, aquele é o primeiro momento de criação seu. Você está criando, você está sonhando, né, aquilo, né. Então, você está pensando na estrutura e tudo mais. Então você coloca no papel, que lá é o seu primeiro momento, é um momento de criação, de poder criativo seu, porque a gente tem esse poder criativo, né, divino nosso. E aí, para dar vida àquele sonho que está no papel, é aí onde é chamada a nossa manifestação. Então, quando aquele sonho, aquele negócio que você colocou no papel, ele sai do papel e ele vai para a realidade nossa, ou seja, ele se manifesta, né, então ele se manifestou. E é isso que a gente vai falar hoje, a manifestação só acontece quando você acredita no que naquela criação, naquilo que você colocou no papel. Então ela só vai acontecer quando você acreditar que aquilo que você colocou no papel é possível, tá, na sua vida. E quanto mais você acredita, mais é possível, né, disso se tornar realidade. Lembrando que para algumas pessoas o tempo de manifestação é diferente, porque depende muito do tempo de foco daquela pessoa. Então se a pessoa colocou muito foco naquele sonho, ela tá sempre pensando naquilo, tudo mais, então aquilo
talvez aconteça mais rápido do que uma pessoa que não está colocando foco, uma pessoa que de vez em quando sonha e volta no sonho, né, que volta naquele plano das ideias ali. Então, esses momentos, né, de manifestação na vida de cada um é diferente, porque depende muito do quanto que você está nutrindo aquele sonho, né. Para as pessoas que já estão mais conscientes, que elas já têm uma visão diferente, uma visão mais alinhada, né, com tudo, que você já acredita mais no seu poder, que você acredita que o que você quiser é teu, porque se Deus mora dentro de você, então tudo é possível, né. Então essas pessoas já estão convencidas. Elas não têm crenças mais que ficam ali como tapa, que limitam elas. Para essas pessoas, o poder de manifestação é muito mais rápido ainda, tá. Então, você vê aquelas pessoas que vão comprando coisas, que vão fazendo as coisas, que vão criando, né, patrimônios e às vezes a pessoa sobe muito rápido. Por quê? Ela está muito alinhada na crença dela que ela acredita que é possível, né. Quando a gente acredita que não é possível, aí já começou a primeira limitação. Né, então a nossa crença, ela tem aí um grande papel na nossa vida. Ou ela vai destruir tudo o que a gente quer, ou ela, se a gente acreditar que é possível e tal, ela vai conseguir, ela vai ajudar a gente a conseguir algo, né. Então, o que eu diria para vocês que o poder de manifestação está no foco. No foco, quando há foco, há manifestação. Anotem isso aí, que isso é importante. Quando há foco, há manifestação. Então, digamos que você, por exemplo, quer subir de carreira, tá? E o seu sonho é você se ver naquele patamar ali na empresa, você quer aquele lugar, e você começa a sonhar. Então, aí você começa a colocar aquele seu plano ali daquele sonho no papel, vamos dizer assim, né? E você começa a sonhar, você se vê naquele cargo todos os dias, você se vê feliz, recebendo um bom salário, né. Então você começou aí num plano já de criação, tá. Eh, e agora a gente precisa descer para esse plano, né, da manifestação, para vir para a realidade. Mas o que acontece? Para muitas pessoas, não é só para alguns, para muitas pessoas, é que, de repente, aquela pessoa que tá lá sonhando naquela carreira, ela tá querendo aquela carreira, o carro dela estraga. E aí ela foi pega de surpresa e ela vai ter que comprar um novo carro. Aí ela começa a pensar o tempo todo qual carro que eu vou ter que comprar e ela se distrai. E lembra que eu falei para você? O poder de manifestação está no foco. E a pessoa se distrai, ela vai comprar um carro e ela fica entretida com o carro e ela esquece de sonhar sobre a carreira. Esqueceu, olha, o foco dela foi para outro lugar. E aí, por cima disso, ela começa a sair com uma outra pessoa interessante na vida dela, que começa a clicar ali, e aí ela só fica pensando naquela pessoa. E aí o foco foi para a pessoa também. E a carreira, bau. Porque aí você não tem mais tempo agora. Porque você estava no carro, agora você foi para essa pessoa, e agora você só pensa nela, e aí a tua carreira, aquele sonho que você tinha ali, o que aconteceu? As distrações. As distrações desse mundo faz a gente dividir muito a nossa atenção. E quando a gente divide muito a nossa atenção, não existe foco nas coisas que a gente quer mais. E aí que está o grande problema do dia de hoje. Esse mundo ele tá cheio de distrações. O que mais tem é distração, né? Pega o seu celular, todo momento. Pega a televisão, a todo momento que você tá olhando. Você não tem tempo para você manifestar nada. Por quê? Você tá distraído, né? Então, eh o sonho da carreira, o sonho, né, perde a vitalidade. Então toda manifestação nossa, ela tem que ser exige da gente colocar energia naquele lugar ali. E a gente focando a nossa energia naquele lugar até que ele existe um tempo de maturação, como se fosse ali no ventre da mamãe mesmo, e aí não existe, o bebezinho ele fica aquele tempo de maturação ali dentro do ventre da mãe, mesma coisa, está sendo nutrido. Então quando a gente sonha, quando a gente acredita, a gente está nutrindo aquele sonho. E aí que acontece? Em determinado momento, né, a gente colocou tanta energia naquilo, que aquilo se manifesta na fisicalidade, aqui no nosso plano terreno. Então,
Quando a gente começa a entender que a gente tem esse poder de criação, tem esse poder criativo, a gente porque olha aí a nossa imaginação vai longe, né. Então a gente tem um poder criativo, você começa a imaginar, você já começa a pensar e a gente vai arquitetando tudo que a gente quer, e aí a gente coloca num papel, a gente traz as ideias pronto para um papel, e aí a gente começa a dar foco nessas ideias, nesse sonho, vamos dizer assim, para manifestar ele aqui no plano físico. Mas para isso a gente precisa ter essa mente expandida. A gente tem que entender, por isso que o poder de Deus está aqui, para que a gente possa entender o poder que a gente carrega. Que a gente tem sim esse poder de criação, a gente tem o poder de manifestação e a gente consegue realmente trazer para a Terra, né, o que a gente quiser. Só que a questão é que a gente precisa de foco. Manifestação é simplesmente um produto da nossa criação, primeiramente, e depois do nosso foco para. E aí, o foco no sentido da gente nutrir aquilo. Nutrir, estar pensando sempre. Aconteceu algo comigo, na verdade, foram vários episódios que aconteceram de manifestação que eu fiquei assim, bem chocada. E eu falei, nossa, esse negócio tá certo mesmo? um, um deles foi um carro que eu queria. Eu queria especificamente um carro, certo? E por conta de várias coincidências que não são coincidências, eu fui viajar para Flórida e eu aluguei um carro para poder andar, né, naquele local, para eu ter um uma locomoção, né, algo, né, para poder andar por lá. E aí eu aluguei só que na época eu aluguei o carro e aí, tá, é um carro lá, nem prestei atenção, porque a gente tá alugando carro, você não fica prestando atenção qual carro que você vai querer, essas coisas assim, pelo menos pra mulher não é assim, tá. Pra homem talvez seja diferente, né, já sabem que a gente quer isso, quer aquilo, tal. Mas não, eu falei pro meu marido, como só eu ia dirigir o carro e ele não ia estar com a gente, falei: "Pega qualquer um, eh, eu me viro, né, desde que não seja uma caminhonete grande demais, tá tudo certo, um carro pequeno tá tudo bom". E aí, no dia que eu fui pegar o meu carro, eles falaram assim: "Olha, o teu carro, ele não tá disponível, ele saiu, e a gente tem esse outro para te dar, tá tudo bem?". Eu falei: "Tá tudo bem, não tem nenhum problema não, a gente dirige ele, desde que ele dirija, desde que ele ande, tá tudo certo". E na hora que eu fui ver o carro, eu falei: "Gente do céu, isso não é uma coincidência?". É exatamente o carro que eu queria ter para mim. E eu passei a dirigir esse carro na Flórida por mais ou menos uns 10 dias, mais ou menos. E na hora que eu entrava nesse carro, eu já coloquei todo o meu poder de manifestação nele, você entendeu? E eu sentava nele e falava: "Gratidão, pai, porque esse carro é meu". Então eu me via já no meu carro. Então foi muito mais rápido e fácil, porque quando você se vê já que aquilo é teu, a manifestação acontece muito mais rápido, tá. Porque você tá vendo, você tá pegando, você tá sentindo. Então quando eu dirigia, eu pegava a direção e eu sentia o carro e eu agradecia: "Obrigado por esse carro meu, esse carro novo", né. E eu já considerando que aquele lá era meu carro, né. Claro que o dia que eu tive que entregar a chave, eu falei: "Ai, meu carro", mas eu volto pra ter ele. Um mês depois, exatamente, a gente trocou o carro, nosso carro, meu marido: "Vamos trocar o carro, tal". E aí, gente, fui exatamente no modelo, na cor do carro que eu queria. Eu nem fui atrás. Tudo aconteceu tão rápido, que sabe quando você fica assim, você já estava meio que meu marido queria trocar, mas aí ele foi vendo algumas coisas e ele que fica por conta dessa coisa, eu não fico assim, né, enchendo o saco e falando: "Ah, eu tenho que ter esse", né, porque eu não sou assim. Mas, quando ele foi olhando os carros, ele foi né, me mostrando o que que ele estava pensando, tal, e aí eu falei: "Bem, né, esse é exatamente o carro que eu quero". E aí tudo caiu perfeitamente para que a gente comprasse esse carro. O preço estava bom, o modelo era o certo, sabe assim, tudo era para ser meu. Porque o que que eu fiz? Eu manifestei ele andando nele na Flórida, né. Engraçado que esse tempo atrás eu escutei alguém falando também que ele queria comprar uma casa e ele ia às vezes nas casas das pessoas que fazia que ia alugar, né, ele ia nas casas e ele já entrava na casa assim: "Essa casa
é é a minha casa, principalmente daquelas que ele gostava muito. Então ele, o que que ele fazia? Ele já aproveitava o lugar que ele estava vendo, porque às vezes a gente precisa disso, sabe, algo concreto, né, a nossa mente, a gente acredita que é possível, mas parece que a gente precisa de pegar, de tocar, né. E essa pessoa, ele falou assim que ele fazia isso, ele estava procurando uma casa para comprar, e e às vezes, ele ia naquelas casas que às vezes era muito cara, né, e ele falava assim: "Essa casa, tipo assim, com esse meu dinheiro, assim, eu não consigo comprar, mas isso não me impede, né, vamos dizer assim, de sonhar". Então ele entrava às vezes nas casas de propósito, nas casas que eram bem mais caras, e sonhava ali que aquela era a realidade que ele queria ter, que aquela era a casa que ele queria ter. E de um tempo depois ele comprou uma casa mais ou menos daquela realidade que ele queria, no sentido que era uma casa um pouco mais cara, eh, mas ele teve a possibilidade de fazer isso. Então, é interessante como, às vezes, a gente precisa de algo palpável, né, para poder manifestar as coisas também. Então, no meu caso, foi o que aconteceu com esse carro. Eu dirigi ele por 10 dias e eu me achei falando: "Esse é o meu carro". Tipo assim, ninguém tira de mim, sabe, assim, ninguém tirava da minha cabeça, eu sentia ele, eu palpava ele, eu entrava nele e falava: "Ei, carro, você é lindo", né. Então, um mês depois, a gente troca o carro e dá tudo certo, e é exatamente o carro que eu queria, a mesma marca, o mesmo modelo, hã, a mesma cor que eu queria dizer, a marca. Então, eu falei: "Olha o poder de manifestação". Daí eu fiquei até boba, assim, comigo mesma, no sentido assim, falei: "Nossa, vamos lá, vamos agora começar a manifestar outras coisas, né". E aí, depois disso, não parei, não parei de manifestar o que eu queria, né, eu já ia colocando a na criação ali no caderno, e vamos lá, vamos focar exatamente. Eu tenho um caderno só de manifestação, pra você ter uma noção. Tem um caderno que eu coloco todos os meus sonhos, todas as coisas que eu quero, e muitos deles já são realidade na minha vida, porque eu coloco o foco ali naquele lugar, e nada é impossível, nada é impossível, a não ser que você acredite que seja impossível. Aí onde começa aí um grande erro nosso, né, e duvidar no meio do processo também: "Ah, mas será que dá certo?" Não, toda aquela nutrição que você colocou ali, naquele foco que você colocou ali, ele ele desaparece. Aí você tem que começar tudo de novo, tudo de novo. Por isso que às vezes as nossas manifestações, elas demoram para acontecer, porque você não foca e você duvida. Em todo o processo que está acontecendo, você duvida. Esse que é uma das coisas, a gente mesmo se sabota, se for ver. Nosso próprio poder, nosso próprio poder. Então eu queria trazer para vocês hoje sobre poder de manifestação. Você tem ele, eu tenho ele, nós todos temos eles. Ninguém usa esse poder de manifestação, da maneira que deveria usar, por falta às vezes de conhecimento, por falta de foco, por falta de crença, né, não acredita que é possível, né. Então, eu peço a vocês que agora em diante testem, testem aí o poder que vocês têm, começa a colocar a mão na massa e acreditar que é possível, que dá certo, e você vai vendo que é realmente esse poder, ele tá aí, ele existe, só que eu que não estava conseguindo, né, usar esse poder ao meu favor. Quantas coisas ruins que a gente provoca na nossa vida, que a gente manifestou tudo aquilo, e porque a gente deu tanta força para aquilo. Quando você tá bravo com alguém, que você tá magoado com alguém, você não fica só pensando naquilo. Olha o tanto de força que você dá para aquilo. E aí mais daquilo fica acontecendo na tua vida, porque você tá dando foco, você tá dando energia para aquilo, e aquilo só vai crescendo, só vai nutrindo, e aí aquilo só vai acontecendo na sua vida. Mas a gente pode fazer o positivo para o nosso lado, a gente pode colocar os nossos sonhos nos planos, nas ideias, colocar num papel e começar a sonhar e começar a acreditar que vai acontecer e vai acontecer. Só não acontece porque você às vezes vai duvidar. Só não acontece porque às vezes você vai limitar. Mas é você que faz tudo acontecer na tua vida, porque você tem esse poder que você carrega, que é o poder do eu sou. É o poder de Deus que tá aí dentro de você, esperando só você tomar as rédeas e manifestar o que você quiser, tá? Eu falei demais, me desculpem, mas tem hora que a mensagem ela precisa ser passada, e às vezes ela com mais clareza, com exemplos, fica muito mais fácil de ser entendido,
envie esse vídeo para alguém. Se você é novo aqui por aqui, boas-vindas e se inscreva no nosso canal. Eu fico muito feliz de você poder ajudar vocês a ter uma visão maior, mais expandida, para que a vida de vocês aqui na Terra seja melhor, tá certo? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.